Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Infância Explica. E hoje eu estou recebendo aqui para um bate-papo incrível a maravilhosa Júlia Faria. Ela é podcaster, criadora de conteúdo e uma influencer maravilhosa. Seja muito Ai, bem-vinda, tô tão feliz de estar querida. aqui. Obrigada. Que bom que você veio para o mundo dos podcasts. A gente estava Ai, esperando ai. você chegar. E que bom que você topou participar. Mas tá Uma honra. louca? Você me chama que eu tô indo. E eu quero começar, Júlia, te perguntando, porque você é uma grande comunicadora e agora você acabou de lançar um outro projeto que, Sim. que tá todo vapor. O que a sua infância tem a ver com essa mulher comunicativa, que fala de emoções, que se vulnerabiliza? Me conta um pouco sobre isso. O que a minha infância De onde tem a veio esse ver? Eu acho lugar? que a minha infância é responsável, a nossa infância, né, no modo Uhum. geral, por tudo que a gente é, né? O que vai são as pecinhas que vão aí uma em cima da outra até a gente chegar aqui, né? Eu acho que os meus projetos todos eles são meio processo de cura. Até os que eu acho que eu tô fazendo para os outros, né, até esse último que você falou, né, que eu acabei de lançar esse podcast novo para além do 1001, que já tá aí mais na rua faz tempo. Eu fiz achando que era para entregar para 15 anos de internet, quem tá comigo desde o começo e tal, e daí assim, no terceiro, nem no segundo episódio eu já já entendi que era Sobre você. sobre totalmente curativo sobre mim, sabe, tipo, era um processo, me ajuda muito esse meu trabalho na internet e a acessar, expressar, nomear muitas vezes as minhas vulnerabilidades todas, e eu, desde muito nova, quando comecei a fazer isso aqui, né, tipo, falar na época do Snapchat, eu me dava conta que eu ia elaborando ao tempo que ia falando, ia me É a ouvindo. sua forma de se expressar no mundo. Com certeza, eu lembro até que no meu puerpério, olha o que veio agora. Eu fiz terapia um dia e a minha terapeuta me sugeriu que eu desse uma desligada Uhum. das redes sociais. Tipo, putz, é um momento tão seu, tal. Eu entendo que ela tinha ali a melhor das intenções e eu entendi o que ela queria dizer, mas ela não tinha ideia que naquele momento, compartilhar ali o que eu escolhi compartilhar, né, naquele momento, que eu tive um puerpério bem vulnerável, era o que me conectava com a Júlia antes de atravessar esse portal, sabe. A Júlia antes do nascimento da minha filha. E era onde eu existia e pegava ar e, de novo, falando sobre os processos, sobre o que eu estava passando ali, seja num stories, depois quando veio, né, quando eu vim criar o 1001, todos eles brotam meio que de momentos muito obscuros, momentos muito solitários, momentos muito dolorosos, e eu tenho a sorte de trabalhar com comunicação, de ter essa rede que me acompanha e vai amadurecendo e transformando junto comigo, e aí eu vou transformando essas dores, depois que aprendo a nomeá-las, eu vou transformando em E projetos você e passa também botando a no se mundo. autoconhecer de alguma Sem forma. sombra Você de fala: dúvida. "Caramba, aquilo que eu estava tentando dizer agora já tem um nome, né, agora Uhum. já faz mais sentido". Com a resposta também de outras mulheres que estão passando pela mesma situação. Não, e às vezes até enxergar. Quando eu brinquei aqui que o meu lugar de fala eu fiz muito para contemplar as mulheres não mães, né, porque depois de 100 episódios aí de um podcast totalmente dedicado à maternidade, né, de ter sido muito arrebatada pela maternidade e me dedicado muito a ela, e inevitavelmente meu conteúdo acabou sendo muito dominado, eu nem sabia falar de Sim. outra coisa. 2 primeiros anos eu Eu estava te entendo, amiga. obcecada, E aí depois eu parei, enfim, com o Mil e Uma já no ar, agora comecinho, né, desse ano de 2025, o pessoal que trabalha comigo me trouxe uma pesquisa que 56% da minha audiência ainda não era mãe. E Uau! aí aquilo me Mais da maioria, eu falei: mais da "Como metade. assim?" Porque eu achava que a gente é tanto uma coisa só, Aham. que a gente estava vivendo os processos ao mesmo tempo. Preciso fazer alguma coisa pra eles, pra esses 56% que não é mãe e que tá há quase 4 anos me ouvindo falar Só disso, de filho, criando um podcast desfraude. só de maternidade, criando um festival para a família, com palco pra criança e tarará. Falei: "Preciso contemplar esses 56%". E aí
criei o meu lugar de falha nesse. E que nome falar. incrível! Você gostou? Nossa, Foi faz tão tanto difícil de escolher. sentido. Eu queria muito outros 2 que já tinham, que eu fui descobrir depois que, né, é esse, aí você vai pegar a pesquisa, já Ai, tem. que triste, né? É. Mas o meu lugar de falha, eu acho que no mundo de hoje, onde tudo parece tão superficial e tão perfeito e tão meteórico, eu acho que é um lugar profundo em que a gente precisa se olhar para Sim. dentro, né? Puxa, onde foi que eu errei? Onde foi que não deu certo? E onde é que eu posso melhorar? Onde que eu posso ajustar? Então é tão humano, né? Assim como esse podcast que eu também, você está fazendo parte aqui da primeira temporada, a Infância Explica, é justamente esse objetivo de mostrar: "Caramba, nós somos todos humanos", né. E por trás de uma mulher bem-sucedida, de um casamento feliz, não tem perfeição, Então, né, existem eu dores, também existem nem acho que vulnerabilidades. existe né, a mulher bem-sucedida. O que que é a mulher bem-sucedida? O que que é o É, casamento feliz? exatamente. O que que as Porque pessoas olham e felicidade é um idealizam? estado, né, É, não existe, sei lá, o meu não é linear, meu não casamento. de ninguém, nenhuma relação Então, humana, né. eu acho que a gente vai inevitavelmente, inclusive a gente precisa das nuances para sentir a diferença, né, Exato. poder entender o impacto, né, de estado, energia de um momento e de E é outro, né. muito importante falar sobre isso, porque em tempos de internet, TikTok, fica muito fácil acreditar que a vida do outro é perfeita, né. Como você falou: "Ah, aquele casal, nossa, casamento maravilhoso". O que que é isso? Realmente não existe. Por mais que 2 pessoas se amem e estejam juntas, elas também têm problemas, elas Uhum. também têm desafios. Assim como um trabalho, uma mulher que é bem-sucedida, ela também está lidando, né, Com com 1001 frustrações, problemas, com desafios tropeços. internos, maternidade, Uhum. relacionamento, gestão de pessoas. Então, e essa habilidade você tem, muito forte, de dar nome para coisas difíceis, né, Você Júlia? acha que eu Eu tenho? acho, porque você quando começa a fazer os seus vídeos, suas reflexões, inclusive nos seus podcasts, você consegue dar nome para muitos desafios e dores que as pessoas estão vivendo, né, e não é à toa que eu acho que também vocês conseguiram ter tanto sucesso, né, nessa jornada. E aí eu quero te fazer uma pergunta que é assim, lá na sua infância, Uhum. você tinha esse lugar de fala, não de falha? Sempre, Primeiramente, você tinha um lugar de fala? E segundo, você tinha um lugar de falha? Você sempre. podia errar? Me conta um pouco sobre como foi essa relação com seus pais. Cara, eu venho de uma casa, assim, muito acolhedora. Eu venho de uma mãe que se errou, errou amando demais, se doando demais, fazendo demais, sabe, assim. Uhum. E o meu pai também me criou dizendo que eu poderia ser e fazer o que eu quisesse, e que eu só precisava ir atrás de ser independente. É uma tecla que ele batia muito, assim, é tipo: "Não dependa de homem nenhum, eh, mas vá fazer o que você quiser, vá atrás dos seus sonhos", sabe, vá atrás. E ele muitas vezes sugeria, né, hipóteses de trabalho, eu vinha com uma coisa totalmente na contramão e tipo, eu via que ele ficava desesperado, mas vai, vai. Então eu vim de uma casa, assim, eu tenho pais que sempre, me deram abertura para ser, para falar, para fazer Que incrível, você se o que sentia eu segura, quisesse, você se sempre sentia me senti segura. segura, assim, Isso é mesmo que incrível. eles não concordassem, né. Assim, eles sempre disseram: "Não sei, a gente não sabe pra que que ela pede opinião se ela faz sempre o contrário", mas até hoje, qualquer grande decisão, qualquer coisa que eu quero mudar na vida ou que eu quero fazer, ou um momento que eu esteja passando que, putz, eu falo: "Nossa, eu preciso mudar isso aqui na", eu sempre Fala com volto, eles. por mais nem como uma consulta, nem como uma aprovação, nem é quase vindo pra cá agora, né, a gente estava no carro. Eu estava insegura de fazer um negócio, mas eu falei: "Ah, eu acho que dá pra eu dar espaço", falei pra Catarina que veio comigo, falei: Acho que tranquilo". Aí ela: "Você não quer, né, você tá insegura". Eu falei: "Deixa eu ver o que minha mãe acha", do nada. Aí minha mãe falou: "Lógico, super, você vai arrasar". Falei: "É isso, farei". Aí na hora já me É sabe? o porto seguro. Não sei, eu acho que tem um negócio muito legal ali que a gente E você acha construiu. que ter tido essa infância com tanta segurança, com validação, sendo vista, sendo amada, sendo compreendida, de alguma forma impactou a sua jornada profissional, pessoal, te trouxe Ah, sem sombra de autoestima, dúvida, segurança? Como que foi isso pra você? Você sente a com força certeza. desse amor e dessa segurança na Sim, sua vida? com certeza.
Vou trazer a Tayla aqui para um exemplo, né? Inevitável, porque a gente já se expõe tanto A lá que eu marida. brinco que eu tenho licença poética para usar ela de exemplo. Mas a gente viajando com as nossas filhas num hotel e elas brincando, e num determinado momento a gente deixa as nossas filhas com, eu falo, os monitores, vamos deixar elas brincarem. Aí ela me olha e fala, cara, que loucura. Os traumas, a diferença dos traumas que cada uma carrega, de quem teve uma infância que sofreu muitos abusos, que sofreu, enfim, que é a história dela, né? Para alguém que nunca sofreu nenhum abuso. E eu sei que eu sou exceção, É porque verdade. e eu sei porque no 1001 quantos infinitos episódios que a gente já falou sobre isso, e são sempre 4 mulheres na roda, eu sou a única que nunca sofreu nenhum abuso. Então, isso sem sombra de dúvida eu tenho várias, né, a gente acaba não sofrendo as consequências, né, de coisas que a gente não passou, né, obviamente. Então ela fala: "Nossa, eu jamais conseguiria que a TT fosse ali brincar sem a primeira coisa que eu pensar é que qualquer monitor pode vir a abusar", sabe. Sim, porque as lentes que você usa para a vida são outras. É a lente da segurança e não do medo, né, e É. não do abandono, e não Nos do dias que a abuso gente tá, daí emocional. eu fico até: "Nossa, eu devia também, né, tô sempre atenta, obviamente, eu tô sempre Você ali", mas sabe isso dos nem passa perigos, pela minha cabeça, eu sei dos perigos, mas mas eu você não não fica assim, tão tensa achando que vai é, acontecer. eu acho que não sei se isso é bom ou isso é ruim, será? Não tem muito isso de bom ou ruim, existe os 2 lados para tudo na vida, né, na verdade, é você entender que o mundo existe riscos e que as crianças são mais É. vulneráveis, e você saber que: "Puxa, esse é um lugar seguro, deixa eu me certificar que isso é um lugar seguro, que eu tô por perto, que eu tô de olho", é nesse sentido. Mas sem sombra de dúvida eu acho que olhando pra frente, assim, com certeza muito da minha segurança, muito do óbvio que tem fases e fases na vida, né, Uhum. fases que a gente se sente mais capaz, mais empoderada, mais tal, e fases que casquinha de ovo, se der um peteleco, desmancha. Mas eu acho que eles, sem sombra de dúvida, me fortaleceram num lugar de vai atrás do seu para que você seja dona de todas as suas escolhas, né. Então, por isso que meu pai bateu muito nessa tecla da independência financeira, que ela é sinônimo de liberdade, né, sem independência financeira muitas vezes a gente não pode fazer escolhas porque a gente tá Existe também um outro extremo daí, né, aham. que é: "Eu não preciso de ninguém para nada, eu Sim, não preciso de homem eu para passei nada, por eu esse sou independente, eu me eu basto", passei e por isso isso aí. também pode levar a um extremo onde você vai ficar solitária, onde você É. não confia em ninguém, onde você não aprende a dividir a vida com o outro, as dificuldades, o sucesso e tudo mais. Você passou por isso? Conta pra nós. Eu passei por isso, assim, bem ali, mais bem jovem, assim, bem ali, tipo, 20, 21. Eu cheguei a escrever um livro, né, para solteiras com amor, que eu Ah, era a eu lembro presidente desse do título. fã-clube das solteiras, Aham. fiquei solteira há muitos anos, acho que depois de repetir alguns padrões, de algumas desilusões amorosas ali, muito jovenzinha, que a gente acha que o mundo vai acabar, e eu ficava repetindo esse mantra do trabalho, 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 eu preciso da minha independência financeira, e eu preciso focar nisso, e o meu trabalho sempre me deu muito prazer. Então eu meio que Focou não nisso. preciso, e eu realmente naquela época eu viajava muito, eu estava sempre rodeada de muitos amigos, meu trabalho me alimentava muito, então eu flertei nesse lugar do: "Ah, talvez acho que eu tô de boa, não preciso". Em que De momento descobrir o você vibrador, a gente fala de vibrador aqui também? Não, pode né? falar, Ou pode fala? falar. Aí tudo eu falava: "O "Que que eu preciso de alguém?". Mas rapidamente, muito rapidamente na terapia eu já entendi que isso, né, Era um escorreu pelo fruto da ralo. infância, que a infância explica, que o papai falava: "Seja independente, não dependa de ninguém". Você vê que para o bem e para o mal, né, o positivo e o negativo, sempre a gente vai trazendo as nossas crenças que são moldadas lá atrás, e que de alguma forma a gente acredita nelas, até que deve ter Sim. chegado um dia que você falou: "Será? Deixa eu rever isso". Como que foi isso? Isso houve com você? De chegar um dia e falar: "Espera aí, eu acho que eu preciso sim de um companheiro, eu preciso sim de Cara, alguém para compartilhar a vida". eu acho que começou a vir um desejo de enraizar, porque eu viajava muito, e daí foi ali bem pré-pandemia, começou a me dar esse desejo, eu tinha
32, sei lá, e eu comecei o relógio biológico ali meio que a falar comigo, e uma vontade de enraizar tal, e ali eu já tinha minha independência financeira, já estava tudo bem, sabe, assim, eu já podia escolher única e exclusivamente pensando no meu coração, sabe, não dependia de nada. Você já tinha alcançado a sua meta ali. Já tinha alcançado a minha meta. E, por outro lado, né, assim, eu acho que essa coisa do também depois de ouvir depoimento de muitas mulheres que foram fazer esse plano familiar ou pensar na possibilidade de filhos tarde demais, porque nossa geração acho que cresceu muito ouvindo, né, falar trabalho, 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 e daí de repente você tá no auge do trabalho, 30, 35 anos, mas você também tá no auge dos seus óvulos, e aí Você tem que tomar uma decisão. será que eu vou agora ou será que vai ficar tarde demais? E daí já tá lá na frente, aí você não congelou o óvulo. Óbvio que eu tô falando de um recorte privilegiadíssimo, né? Apesar de que estão tendo saídas aí, né? Então eu acho que é um assunto que a gente vem falando. E por um lado, assim, eu fiquei feliz que eu tive a minha independência financeira, mas ao mesmo tempo, eu consegui, ela me permitiu fazer minhas escolhas muito genuínas, né, sempre, até hoje, né, ela me dá o quê? Inclusive para quero ter filhos, não quero ter filhos, não é nem só, tipo, que marido eu quero escolher, né, vou escolher, quero ficar casada ou não quero ficar casada, né, que vida eu quero dar para esse nenenzinho que eu vou E colocar no você mundo. hoje ainda acha que não depende do seu marido? Como que é essa visão pra Eu tenho você? certeza absoluta. Que você não depende? Em que de não dependo. Porque assim, uma coisa que eu também tinha muito isso. Aham. Eu tinha muito isso, a mesma coisa, minha mãe falava pra mim: "Minha filha tem que cuidar da sua vida, quando você crescer não dependa de homem", porque a minha mãe era muito submissa, não, é a mãe que cuidou dos filhos e dependia do marido, então, eu também olhei para aquilo e falei: "Nossa, eu não posso estar nesse lugar, né". Só que eu acho que a gente veio para um extremo muito grande. A nossa geração muitas vezes veio para um lugar de: "Eu não preciso de ninguém". E assim como você, eu fui casar com 35 anos, porque eu tinha isso de: "Não vou casar, não vou ter filho, eu também trabalho, sou bem-sucedida, não preciso de ninguém". E depois de ter casado e ter filhos e ter ficado 13 anos num casamento, eu olhei e falei: "Gente, eu acho que eu estava equivocada". Porque hoje eu sinto que todo mundo depende de alguém. A gente não vive Depende, você só. acha? Nós somos mamíferos dependentes um dos outros. A gente depende da conexão com um amigo, a gente depende Ah, da não, conexão com humana. certeza. Não, com Então, quando eu certeza. falo disso de eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, isso não é uma verdade, ó, é algo que eu fui Não, mas ressignificando. então, eu não falei que eu Queria não saber da preciso sua de parte. ninguém, não. Uhum, E eu sempre fui uma romântica, sempre acreditei no amor, assim. Eu digo que eu deixei de pensar nele ali, porque eu foquei uhum. na independência financeira antes de qualquer coisa, mas muito nesse lugar e não no não preciso disso, mas do tipo: "Puta, agora a vida tá muito boa aqui, eu preciso ir atrás da minha grana". Mas eu Mas sempre fui uma voltando para o romântica, casamento, por tanto que exemplo. nos meus textos daquela Aham. época, eu já trazia o amor como pauta o tempo inteiro, sempre acreditei no amor, sabe. Que bom, maravilhoso Eu isso. sou uma apaixonada, eterna apaixonada, tal. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com dependência, nada a ver. No meu Não estou entendimento, né. falando de dependência emocional, não é aquela Mas dependência. nenhuma Ah, dependência. Eu acho que pra gente ter uma relação saudável, eu adoro ter as pessoas à minha volta, né, eu acho que a gente precisa sim se relacionar, é isso. mas se o seu casamento acabar, tipo, agora, você fica bem, igual como você Não, vai seguir a vida, tipo isso? claro que não, né. Então, é Não, nesse sentido que eu tô falando, eu acho que, de alguma forma, a não, eu gente vou ficar triste, uhum. mas eu não tá, vou tentar não sei se eu tô conseguindo ser clara. Você quer ver, ó Quando eu hã. o meu encontro com o meu marido acontece, tem uma frase que eu falei pra ele lá no começo, e já repeti algumas vezes ao longo da relação, ele morava em Caraíva numa barraca de camping, eu já contei isso em alguns lugares, e Sim. ele veio pra São Paulo logo que a gente se conheceu, ele veio morar comigo e Aham. logo veio a pandemia. Então ele ficava muito inseguro, São Paulo, instabilidade financeira, e eu olhei pra ele e falei: "Olha, instabilidade financeira não me assusta, porque graças a Deus eu conquistei a minha estabilidade e tá tudo bem, ela dá conta aqui do que a gente precisa. O que me assusta é instabilidade emocional. Essa dinheiro nenhum compra, É né. verdade. Então isso pra mim não é negociável. Então que mesmo nas nossas diferenças a gente consiga caminhar estáveis.
né? Mesmo que Companheiro um do em um outro, momento juntos. você vai estar melhor, em outro eu vou estar melhor, e a gente vai trocando. E eu acho que essa é a graça da parceria, a gente escolher, Uhum. inclusive nos dias ruins. E eu sigo escolhendo mesmo quando é difícil. Agora, assim, se amanhã ele senta comigo e fala, putz, não quero mais. Pô, eu vou ficar triste, mas a minha vida não vai parar. Eu Eu entendo. já elaborei muito tudo isso. E não é porque não preciso disso e eu vou ficar sozinha. Não, é porque ele não é a minha única relação segura, né? Eu tenho uma família muito Isso faz estruturada toda a perto de mim, eu diferença. tenho um É. irmão muito presente, eu tenho amigas que são a minha família, Uhum. eu tenho uma rede muito estabelecida Você tem e uma base segura, que é um conectada. porto seguro que Jamais eu diria, eu jamais estaria nesse lugar do não preciso de ninguém, eu preciso muito e eu adoro é aí que eu queria pessoas. chegar. É, Hoje mas não no existe lugar de dependência, eu entendeu? entendo. Hoje existe muito isso de: "Eu me basto, eu sou independente, eu não preciso de ninguém, eu vivo bem sozinha". É nesse lugar que eu queria chegar. Uhum. E você falou muito bem, não é que eu você precisa, lógico, de pessoas, mas você não Dependo, depende de estar com não. ela para poder ser feliz, para Não, e poder se sentir inclusive eu fico segura. maravilhosa sozinha, tá? Tipo Uhum. assim, tem as fases da vida, né? Eu, quando começo todas as amigas a ter filho, vai ter aquele dia lá que você tá precisando, você brigou com o marido e você quer procurar, e uma não pode, duas não pode, três não pode, pô, você se vê lá sozinha, Você está você não bem na sua encontrou. companhia. Eu fico muito bem no meu Eu luto, na também minha adoro isso. dor. A solitude. Não significa. Ou a solidão mesmo também, às Uhum. vezes, né? E também não é sobre eu me basto. Eu nunca vou ser essa pessoa. Nunca, 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 nunca. É sobre isso que eu Inclusive, estava se falando. a gente for mexer, querer procurar, né, infância, todos os meus trauminhas, assim, todas as minhas crenças limitantes lá de trás, é, o medo da rejeição, ele vem ali E aonde foi que pioneiro na você minha vida, e sabe? aonde começou esse medo? Cara, não sei, bullying na escola, talvez, uma coisa assim, mas eu sei que ele é um tema central. Vai até subir agora. Subiu já? Não subiu ainda, né? Vai subir esse episódio no meu lugar de falha, que eu mexi muito nessa ferida. Eu brinco que esse é um tema da minha pesquisa científica da vida, assim. Porque já gastei muita energia tentando evitar ser rejeitada. Então, querendo agradar para poder pertencer, sabe? Querendo. Ser perfeita? Eu lembro que a minha terapeuta brincava comigo, tipo a criança patinho feio, que chega e fala: Oi, eu trouxe esse copo, essa caneca, esses livros aqui, essa florzinha, será que eu posso brincar com você? Sabe? Sim. Você Essa tem criança. irmãos, Júlia? Tenho. E como que era a relação com os irmãos? Você sentia que a mãe ou o pai tinha preferência por um ou por outro? Cara, não consigo. Da minha mãe, já tentei, né? Depois, hoje que eu ouço minhas Você não amigas que têm lembra? mais que um filho, não, nunca senti, nem pro meu lado, nem pro lado do meu irmão, assim, não, não. E você sabe que a rejeição é profundamente humano, né? Com certeza. Não, Todos existe nós em algum sentimento mais grau natural, é, humano. em algum grau todo mundo tem muito medo da rejeição. Vou aproveitar para explicar de onde vem isso na nossa espécie. Quando a gente antigamente, muitos anos atrás, né, a gente vivia em bandos, a gente andava em grupos. Nós éramos, né, andarilhos aí do mundo. Aham. E o que que acontece quando você vive em grupos? Você depende um dos outros para sobreviver. Então, uma pessoa cozinha, o outro cuida dos filhos, o outro faz a roupa, né. Nós na comunidade, no mundo hoje ainda é assim, a gente depende de alguém fazer a roupa pra gente, alguém tem que abastecer o mercado para a gente poder ir lá. Então nós somos seres dependentes um dos outros. Uhum. E o que acontecia no grupo, quando alguém era rejeitado? Essa Matava? pessoa, ela corria um maior risco de vida, porque ela ficava desprotegida, ela podia ser comida por um É, animal, ela podia morrer de era morta. fome. Então, a gente carrega no nosso DNA a necessidade de pertencimento, né. Então, quando nós somos crianças, muitas vezes os nossos pais não estão nos rejeitando, até te perguntei: "Você tem irmãos e tal?", porque é muito Hum, comum quando a gente é criança, o pai nasce um filho, por exemplo, um filho mais novo, uhum. e a criança fica ali naquela dor, de se sentindo rejeitada, ela nem está Sim, sendo rejeitada, mas o fato de chegar um filho novo em casa e a mãe ter que dar atenção, ter que amamentar, ter que cuidar, a já criança desperta essa já sensação. já desperta isso. Então, muita gente carrega essa ferida da rejeição, não porque de fato foi rejeitada, mas foi porque ela se sentiu rejeitada em um contexto familiar, Aham. ou porque os pais estavam muito ocupados, trabalhando demais e não estavam conseguindo se atentar e se conectar emocionalmente com essa criança.
E claro, existem pessoas que de fato foram rejeitadas de diferentes formas, né. Não é o seu caso, como você fala, você não passou por nenhum tipo de abuso, mas quando a gente fala em abuso, a gente não fala só em abuso sexual, né. Com certeza. Existe o abuso emocional, que é o grito, que é o tratamento de silêncio, que é o desprezo, que são as críticas. Gente, tratamento de silêncio é o ó, né, esse eu já passei já, Então, num relacionamento. e o tratamento de silêncio ele é um abuso Ele é invisível, profundo. e causa um sentimento de rejeição profundo, porque você fala: "Nossa, a pessoa não me responde, ela me ignora", né. Porque eu acho que até a briga é melhor, porque fala: "Nossa, a pessoa tá me vendo, a pessoa tá falando Tem comigo". sentimento É, ali, né, tem mas vida, o tratamento de silêncio é é assim, indiferença. é ignorar. Então isso mexe, né, numa dor muito grande. E muitas pessoas da nossa geração, inclusive eu, recebi tratamento de silêncio na infância quando eu cometi um erro, por exemplo. E eu falava: "Gente, mas por que que minha mãe não está falando comigo?", né. E isso também te leva a ter uma ferida da rejeição, o Com medo, certeza. a inadequação, o sentimento de culpa por ter feito algo errado. E assim como você falou: "Nossa, já gastei tanto tentando entender", olhar às vezes para esse lugar, né. Ou na escola quando um amigo ou amiga, né, não queria brincar com você, ou sofrer bullying, tudo isso desperta. Você falou que sofreu já bullying na escola, né? Uhum. Não, mas nada assim, Uhum. É, nada então, muito são traumático, são mas é. coisas que vão trazendo, mas pelo menos você não deixa que esse sentimento te paralise, porque eu conheço um monte de gente que fala: "Ah, eu adoraria levar para a internet, ter voz, falar o que eu penso, levar o meu conhecimento", e a pessoa não vai por quê? Tem medo da crítica, né, tem medo da desaprovação. Isso você não tem, você enfrenta bem, né, Júlia? Como que é essa parte para você? Você tá lá criando conteúdo, né, você faz os seus podcasts, isso é incrível, então É, não, eu acho que é muito mais na minha vida pessoal que vem essa necessidade de aprovação, de pertencimento, esse medo da rejeição. Mas eu tô muito melhor, tá? Tô dizendo assim, eu tô brincando que foi a pesquisa científica porque, da vida, porque foi o que eu mais trabalhei na minha terapia. E eu acho que uhum. hoje, 39 anos depois, ainda falta muito para eu aprender, mas eu acho que eu já é um tema que foi muito, eu cortei na carne esse Sim. tema. Eh, eu entendi que eu passei uma vida gastando muito mais energia tentando evitar essa rejeição, então, talvez não falando o que eu queria, talvez não fazendo o que eu Se queria, talvez anulando. até deixar de ser eu, deixar de Uhum. viver a minha essência, né, para entender que é impossível você ser Agradar você, todo mundo. né, legitimamente e agradar a tudo e a É, todos, a não ser que você se molde aqui para ser, né, para cada pessoa você vai ser o que aquela não pessoa dá, precisa para dar bom. Não é não tem impossível, como. entendeu? É, E aí eu entendi que às vezes enfrentar a rejeição é é muito libertador. menos doloroso, a É, gente fica é muito pior ficar ali tentando evitar, porque é inevitável. perfeito, Quanto mais perfeito. eu ficar tentando evitar que você não vá embora, mais eu vou te Ou sufocar, que o outro não mais eu vou goste, deixar de ser né. eu mesma, mais eu vou É, meter os pés pelas mãos. É, ou que você o outro vai te criticar ou que ele não gosta de algo que você fez. E você sabe onde que tá a raiz disso? Aliás, eu estava falando isso agora mesmo no programa que eu acabei de participar, aqui em São uhum. Paulo, que é a nossa necessidade, é a falsa noção que a gente tem, que a gente acha que tem o poder de controlar. Porque a gente fica pensando assim: "Se eu for assim ou se eu for assado, a outra pessoa vai gostar de É, mim, né. Se eu exatamente. falar isso ou me adequar, eu não vou ser rejeitada". E a gente não tem esse poder, né, Eu acho que a de raiz está moldar o que que o outro pensa de nós. e aí com certeza, porque quem escolhe rejeitar é quem rejeita, então o rejeitado não tem nenhum controle, né, Não tem. então com certeza eu É. acho que a raiz está aí, mas a raiz também tá, eu acho que também faz parte dessa raiz, a gente entender que se é rejeitado, é porque a gente não tem valor. O E seu a gente valor não está na aceitação do considera outro. que você só é validada enquanto aquele outro tá aqui. No momento em que ele decide ir embora, ele pega tudo que você tem de bom e leva com ele. E tchau, adeus. E você sobra Verdade. o seu pior. Isso não é verdade, né. Não, e muitas vezes aquela pessoa, eu falei muito disso nesse episódio, então eu acabei de gravar ele, então é um conteúdo que tá fresco. Então, por que que a gente não considera que às vezes eu posso estar sendo até boa demais e aquela pessoa não tá dando conta? A gente não considera essa possibilidade.
Ou que Ou eu tô ativando um trauma dele que eu nem sei exato. qual é, Ou mexendo numa gaveta que eu nem sei o que qual é. para você ser boa, de repente para ele não Não é o é. bom que ele precisa, É a fase né? da vida dele que é Exato. outra, que não é Perfeito. sobre mim, né, que é meio que a conclusão ali, né, que eu trago não, quando alguém me rejeita, que eu acho que isso pra mim fez foi quando eu, em terapia, comecei a entender e comecei a fazer as pazes com a rejeição, parar de ficar morrendo de medo dela e enfrentar ela de frente, porque sempre foi assim, pra mim, muito difícil. O seu Foi quando eu valor ficou entendi atrelado a isso. foi quando eu entendi que, a rejeição, ela não fala sobre mim, ela fala sobre aquela relação. Então, se você me rejeita, não é sobre quem eu sou, é sobre essa relação aqui que é nossa. Então, a única Ela não coisa define que quem ela me você é. diz é que essa relação não serve mais. Uhum. E não uma autovalidação de Ou quem eu é sou. sobre o outro. Por exemplo, a gente vê tantas críticas na internet hoje em dia, não é? Se você começar a olhar comentários em muitos posts, você vai ver um monte de gente rejeitando outras ideias, rejeitando outras pessoas e até brigando, né, dando Uhum, palpite. E aquela pessoa que criou aquele conteúdo, muitas vezes ela vai se sentir mal, falar: "Puxa, a pessoa está me rejeitando, né, ela está falando mal do que eu fiz, do que uhum, eu criei". Na verdade, quando você entra nesse lugar de: "Eu estou aqui falando o que eu acredito, o que faz sentido para mim, e tudo bem o outro não concordar, e tudo bem o outro não gostar, ele está no direito dele, sim. e isso não define o meu valor como ser humano", Uhum. né, acho que é isso que eu estava E nem tentando o dizer. dele. Exatamente. É, Então aquilo só define que essa relação agora ela não faz não, mais sentido, ou porque nem você não vai querer estar mais com alguém que não quer estar com ou você, entendeu? simplesmente o fato de que eu posso respeitar aquele que pensa diferente de mim. Você Não, pode até estar numa respeitar e relação. aceitar, isso é Você libertador. pode estar numa relação que a pessoa não vai concordar com o que você está falando, ela não vai concordar com o que você está fazendo e não necessariamente ela está rejeitando você, ela apenas Uhum. não está concordando com aquela ideia que está sendo apresentada. E isso é tão importante, é tão sutil, porque também é a raiz de muitos problemas e conflitos, né, em diferentes tipos de relação, seja entre pais e filhos, seja no casamento, seja no trabalho. Você quer ver? Eu recebo muita mensagem de mães me escrevendo: "Ai, o meu filho não gosta de mim. O meu filho me Sério? rejeita, porque ele só quer brincar com o pai, ele não quer brincar comigo". E quando eu leio, eu consigo ver a dor dessa mãe, mas eu também consigo ver que não é sobre o filho rejeitar a mãe, é sobre o filho ter com o pai uma afinidade, muitas vezes, que ele não tem com a mãe. E não é sobre o filho não amar a mãe, mas a mãe se sente rejeitada, porque o filho não querer estar com ela e querer estar com o pai, mexe na ferida que é dela. Sim. Então olha que importante a gente entender. Puxa, será então que se eu me abrir para me conectar com o meu filho do jeito que para mim faz sentido, ele também não vai querer se conectar comigo? Às vezes o pai joga bola e você não gosta de jogar bola. Às vezes você gosta de ir na Uhum. piscina e você pode ensinar ele a ir na piscina com você. E às vezes você também tá tão presa nessa angústia da rejeição que você não tá nem conseguindo ter nada pra dar, né. Exato. E aí, isso que você falou é fundamental. Por quê? Meu filho está me rejeitando. Quando a gente se sente rejeitado, o que que acontece automaticamente? A gente levanta a nossa defesa. E isso é inconsciente. Uhum. Então imagina, se eu Chega a ser físico, né, o corpo. é inconsciente mesmo, é um mecanismo de sobrevivência, né. Então, por quê? Porque a rejeição, ela ativa as mesmas áreas no cérebro que a dor física, que é a nossa Caraca. então assim, ela faz com que a pessoa sinta uma dor real. Então, para evitar essa dor, o que que o cérebro faz? "Opa, vou ativar meu modo luta ou fuga", tanto é que pessoas que sentem rejeitadas, elas tendem a reagir com agressividade. Uhum. E isso acontece em todas as relações. Então, estou aproveitando esse exemplo que você trouxe para trazer esse conhecimento para a audiência, porque de repente quem está nos escutando aqui se sente rejeitado. E essa pessoa que está se sentindo rejeitada, ela pode estar sendo agressiva, ela pode estar afastando pessoas queridas. Por quê? Porque ela tem que se proteger dessa dor. Então, quando eu entendo que o comportamento do outro, ele não vai definir quem eu sou, e o comportamento do outro tem muito mais a ver com ele, né, do que com a gente, eu começo a abrir espaço para falar: "Puxa vida, meu filho não está me rejeitando, né, isso que eu estou sentindo aqui agora é algo Meu. da minha É. história,
que eu carrego lá de trás, é para cá que eu tenho que olhar. Porque se eu começo a rejeitar o meu filho agora, eu vou criar um muro entre nós e que muitas vezes vai ficar depois muito intransponível até durante muitos anos, né. Faz sentido, Júlia? Uhum, totalmente. Não. Então é sobre isso. Isso acontece no casamento, isso acontece na relação entre amigos, né. E eu imagino que sua audiência também seja de massiva de mães, né, eu imagino que Sim. tenham muitas mães, e ouvindo você falar eu voltei para um momento ali por isso que eu brinco que é a pesquisa científica da vida, que, eu acho que eu já dei passos largos, mas é uma manutenção constante, diária, né, Uhum. porque é muito fácil você tropeçar e cair nesse no buraquinho da rejeição. E aí, enquanto eu te ouvia, né, pensando nessa mãe que tá angustiada, nessas mães que te escrevem angustiadas porque tá sentindo que o filho tá rejeitando, na gravidez, né, eu já ouvi muito também no 1001 rejeição do marido, na gravidez, né, de o marido estranhar as mudanças no Sim. corpo, ou no puerpério, quando ali o comecinho, né, o bebezinho dando aquele trabalhão e o marido se ausenta e vai trabalhar e fica aquela mulher sozinha em casa se sentindo, Uhum. rejeitada. Eu me lembrei enquanto você falava, que daí faço uma conexão com o passado, que acho que essa é a maior brincadeira que você gosta de fazer Aham. aqui, né, com a minha filha sempre foi de despertar muito à noite. E quando ela estava ali quase com 1 ano, uns 8 quer dizer, ela começou com 8 meses a acordar muito à noite, aí quase com 1 ano ela acordava à noite, vários despertares e acordava às 5 da manhã. E o meu marido nunca acordou às 5 da manhã com a gente, então ele vinha sair do quarto às 10 da manhã. Então pensa que das 5 da manhã até às 10 da manhã, eu vivia 5 horas Querendo matar ele. querendo, assim, com ódio, Pegar na jugular. passando raiva. E demorou muito para eu entender, e fingindo para minha filha que estava tudo bem, mas eram as 5 horas que mais demoravam a passar. Demoravam muito a passar até ele acordar. Eu não estava ali presente com a minha filha, não era agradável, eu não tinha momentos ótimos, por quê? Porque eu estava no cronômetro, esperando que horas e E você sem so chegava a falar isso pra ele? não, eu demorei para entender. Do tipo, não, eu sou a mãe que dá conta de tudo e tá tudo bem. Nem eu sabia nomear aquela raiva, eu sentia raiva mesmo, assim. E na minha terapia, depois, muito, eu fui entender que também, né, eu vou conectando da onde vêm as minhas rejeições, né, aonde os gatilhos. Uhum. Então meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe sempre foi muito solitária ali eu, enfim, mil canais que eu fui acessando e entendendo da onde vinha, e quando eu nomeei aquilo e Você sentia falta do seu pai quando ele ficava ausente na infância? não lembro, não sei, Mas da sua mãe sentia, você via ela sentindo? não lembro também, não Você sei. só sabe que ele ficava Eu ausente e só ela sei ficava que sozinha? eu só sei porque ela escreveu um diário quando eu estava grávida, que eu li todo, ou seja, ele nunca tinha ido em nenhuma coisa, Da escola. Ah, ultrassom, entendi. ele estava sempre viajando, aí ela sempre menciona ele indo deixar ele no aeroporto ou indo buscar ele no aeroporto, enfim, e isso nunca foi uma questão pra ela, tá, assim, eu até falei disso em outro podcast esses dias também. Mãe, não me mate, não sei, tá voltando, na cabeça. Mas são questões que eram dela e não minha, mas assim, eu ia entendendo, quer dizer, que é minhas e não dela. Mas o ponto que eu queria chegar, né, nisso de tipo: "Ah, eu estou sentindo que meu filho tá me rejeitando". Naquele momento, eu estava mais preocupada, né, tipo, às vezes, o cara só tá dormindo mais, você acorda, você saiu do quarto, ele não. Ele tá trabalhando até de madrugada e ele tá precisando dormir mais no tipo assim, não é sobre rejeição aquele momento ali, Uhum. mas aquelas horas que eu estava lá, eu ficava a cada segundo contabilizando um tempo de rejeição, que era Virava sobre uma dor mim e sobre a terrível, minha né. filha, eu falava: "Como ele não quer estar aqui todas as manhãs, olhando cada E o que respiro que que te ela dá". impedia de falar? O medo? Chegar Não, pra eu ele e acho que a falar: gente fica esperando que o outro vá ver, aí a pessoa sai do quarto, você já tá o quê? Com ódio, né, "Pronto pra pesado. avançar". E, por que que demoravam tanto a passar as minhas manhãs? Porque eu não estava ali usufruindo daquele momento com ela. Eu estava com raiva, cronometrando quanto tempo que ele não estava. Mas no No fim você momento conseguiu depois falar? consegui, assim, tive uma mudança de chave, que foi para o meu maternário como um todo, que eu sempre volto nesse momento, porque eu estava
adoecendo, né, Uhum. emocionalmente, Com certeza, porque imagina mentalmente. toda essa raiva acumulada, vira uma doença aquilo. Era uma raiva da disparidade, era uma raiva da liberdade, E do com pai poder razão, pegar a mochilinha né? dele e fazer o E rolê com dele, razão também. era uma raiva da amamentação ter sido tão dolorosa, de eu ter penado muito, sempre, até o fim, era uma raiva de não entender o que estava acontecendo comigo. Você chegou a acolher essa raiva? Demorei, mas com certeza. Não, hoje, assim, devo tudo a essa raiva, mas o ponto que eu queria chegar é que tudo isso que eu passei, até eu entender, quando eu entendi, eu falei: "Olha o tempo que eu perdi com a Cora", hoje que tá tudo nomeado, hoje Conta que pra gente como que você entendeu. eu entendi, eu tinha aquela cartilha da mãe perfeita, que eu achava que eu tinha que seguir e Dá que eu conta ia de ter tudo. controle sobre tudo. Então, se eu fizer as janelas de sono, se eu nananã, se botar a dormir nessa hora, nananã, nananã, uma hora o sono vai. Aí depois eu vou desmamar, com 5 meses eu desmamei noturno, aí não resolveu. Aí depois eu tirei Aí nasce o chupeta, filho, aí sai não tudo, resolveu. tudo Aí foge, né? e ela não dormia, tipo, ela não Uhum. dormia. Até hoje ela acorda. E aí eu fui meio que me dediquei àquilo. E dá aquela raiva quando o homem não se dedica integralmente àquilo, então você deseja que ele deseje aquilo tanto quanto você, e não é porque ele ama menos, é cada um ali, né, no meu caso, na minha casa, então ele tinha vários sonhos acontecendo ao mesmo tempo do filho, enquanto eu parei pra viver o filho, e aquilo também, eu não, tudo pra mim era estranho. Tive um puerpério, eu tive um blues bem profundo, que eu também não sabia, mesmo eu já tinha lido sobre o blues, mas eu não estava sabendo nem se aquilo era o blues, ou se aquilo era quem eu era naquela hora, e se alguma hora aquilo ia passar. É muito louco, né, porque a maternidade mexe profundamente com a nossa existência, né. Tipo, você era uma pessoa, igual você falou, independente, que trabalhava, fazia o que queria, conquistou tudo o que queria, de repente você se vê naquele lugar onde você tem a falsa ideia de que vai controlar, de que vai ser tudo bonitinho, No e primeiro não é. segundo você não controla Quando você começa nada. a descobrir que não é aquilo, tudo fugiu do Eu que controle, sempre fui né. uma pessoa muito segura, tive milhares de inseguranças, né, cuidar de uma vidinha, olha o tamaninho desse nenenzinho. Eu fiquei sem dormir muito tempo, ficava em vigília com medo dela engasgar, com medo, mãe de primeira viagem, né, tal. Então, eu fiquei muito bitolada lendo tudo na tal da planilha, a introdução Aí alimentar do jeito que acaba tem que que a ser. gente nem curte, né, como deveria. Você Não! tá tão ali querendo fazer as coisas on the Não, book, eu que você não curte. ficava, tipo, muito, se eu fizer tudo, vai dar tudo certo aqui com Eu ela, passei sabe, por tipo, isso então, também. a amamentação, meu peito estava assim, tipo: "Ah, mas tem que ser exclusiva até, no mínimo, 6 meses", aí eu fui até Você 8. vê que loucura? Você desconsiderou todas as suas Não, eu emoções, estava né. não querendo nem olhar pra elas, demorou. O meu despertar ali, e assim, mas tá, eu tô já tô perdoada Faz ali, super sabe. parte. Mas você vê que é É um o que eu processo tinha de pra dar, eu não evolução, né. saberia fazer diferente naquela hora, do tipo, eu era a nóia da soneca, minha filha até 3 anos nunca pulou uma soneca, eu sou piada em todas as minhas amigas. Eu não posso falar nada porque eu fui igual. Meu primeiro filho eu era a nerd também, até eu entender que aí quando nasceu a segunda eu falei: "Uau, para, vamos É, normalizar, eu tenho muito esse desejo do segundo pra poder fazer usufruir diferente". de gozar de coisas que eu não Eu gozei, te sabe. entendo, eu te entendo. Entender o equilíbrio que hoje eu entendo, a leveza, porque aí você fala: "Quando foi que mudou?", né, mudou, eu estava enlouquecendo. Você viu que: "Caramba, eu não consigo fazer Porque nada eu do não jeito que eu dormia, queria". aí não pode botar na cama, aí você tem que nã-nã-nã, eu ia 15 vezes por noite no quarto dela, eu estava sem dormir, eu estava exausta, Aí exausta. vira um desprazer, né. Aí virou uma função mecânica louca, e aí o É. casamento fica todo estranho, porque você tá nervosa, porque você tá tudo ruim aqui, tá tudo estranho. E pesado, Aí, né. o meu marido trabalhando pra caramba na época, eu peguei ela e fui pra praia. E aí, estava beirando o surto. E foi aí, a gente chegou na praia, aí não pode tela, é zero tela, ela tinha 2 anos e ela era zero tela até ali, né. Tudo que você lia Tudo que tá dizendo essa nossa geração, né, aham. que já chega com tudo que não pode nada, não pode nada, É, tal. Aí chegamos na praia, a gente passou um dia inteiro na praia, no pôr do sol, né, a Cora já correndo e caindo, aqueles 2 anos que eles ainda sim. estão meio molinhos, assim, e daí, a gente estava num quarto de hotel, uma cama de casal,
Falei: "Vou dormir com ela". Aí a gente deitou na cama, ainda faltava um tempo pra dormir, eu saí tão destrambelhada que não peguei livrinho, nada. Eu olhei pra ela e falei: "Filha, vamos assistir um filme?". Ela: "Hã?". Ela não acreditou, ela tinha visto, assim, Quem é tipo, essa um mulher? filme uma vez com a irmã no ela falou: "Moana". Eu falei pra ela: "Bora". Ela Que falou delícia. Foi libertação. aí a gente vimos um filme inteiro, Que idade que dormimos ela de tinha? 2 anos? ela tinha 2. Dormimos de conchinha, e aí eu dormi a noite inteira pela primeira vez e acordei Uau. 7h com E que sensação lição térmica que de veio? meio-dia, porque ela acordava 5, depois Ela de dormiu acordar a a noite noite inte inteira. dormimos as 2 Você entrelaçadas vê? a noite Ela inteira. criou Ela aconchego. precisava de mim. Queria a mamãe pertinho. Que E delícia. queria uma mamãe leve também, eu É. acho, queria uma mamãe tipo: "Foda-se Que tudo, deixa eu só demais. olhar pra Ser um você e mamífero. O viver que os com". mamíferos querem, né? Ficar coladinho no E era outro. aquela coisa da cama não compartilhada, cama compartilhada jamais, não dá, nã-nã-nã. E que E a lição que partir veio dali, daí, puta, Júlia? ali veio Caiu um tijolo na sua cabeça, não foi nem uma ficha, né? que em teoria eu já falava sobre isso no 1001 há algum tempo, mas era muito difícil, capricorniana controladora, eu conseguir de fato botar em prática. Eu só botei em prática porque minha vida bagunçou num nível casamento, casa, eu não queria estar lá, eu queria tanto que eu peguei ela e fui pra praia, sabe. Foi esse nível de bagunça. Mas ali eu relaxei e entendi que, tipo, a gente gasta tanto claro que o conhecimento ele é extremamente necessário pra gente fazer boas escolhas, mas ele não pode ser maior do que A humanidade. Do que o a seu nossa filho, humanidade. É. o olhar do seu filho, o desejo do seu A filho. Hoje eu sei conexão. exatamente a quantidade de comida, que eu boto no prato dela. Antes você mandava comer tudo. Não que mandava comer tudo, mas sei lá, antes você tá vendo lá no BLW, sei lá, na introdução naquela época que ela era muito É. bebezinha, que tem que ser X gramas do não sei o quê, e se não comia tudo já ficava tensa, já não hoje, tipo, ela me dá O as corpo dela respostas. vai dizer, né, Ela me satisfeito ou não. diz, e eu perdi muito Exatamente. tempo, essa questão do sono, rotina, nã-nã-nã, que às vezes, tipo e aí eu comecei a ir prestando atenção, do tipo, a minha enteada come muito menos que E a tá minha viva. filha, e tá ótima, sabe. Saudável. Então, o quanto é importante também a gente, às vezes, soltar um pouco, né, da teoria, Totalmente. pra entender o que funciona com a sua criança e com você. E aí aquilo, Você era uma criança que queria ser perfeita? com toda certeza, até hoje sou. Ó lá a É, raiz. e não, e aquilo me deu um relaxamento, quando eu voltei dessa viagem para meu marido, falei assim: "Então agora, se ela acordar, ela vem pra nossa cama, vamos ver o que acontece". Aí também tive que negociar com ele, enfim. E fui entendendo Foi que flexibilizando. flexibilizando tudo. Uhum. Hoje minha filha come tudo, hoje ela vê filme fim de semana, hoje ela Nossa, sabe? e não tirou uma tonelada de peso das suas costas? Tonelada. Agora você tá vivendo, com as suas vulnerabilidades, com as suas falhas, sem perfeição. Essa coisa de querer ser perfeito vem muito de quando a gente queria ser visto e amado pelos nossos É, pais, eu acho que né. tem tudo a ver com a rejeição, né, caminha do Muito. lado. Porque para criança, ser amada e pertencente é a sobrevivência, É. né. Então muitas vezes quando a gente não recebe o olhar do pai e da mãe como a gente precisava, Uhum. vem essa coisa de: "Será então que se eu for perfeita, a filha boazinha, a filha que não dá trabalho, É, a se eu não filha que vai bem incomodar na escola, se eu não será que eles vão me amar?". Isso é muito inconsciente. E a gente vira aquela criança que cresce e acha que tem que ser perfeita, né, e leva isso como qualidade. é, "Nossa, eu sou perfeccionista". Será? Isso na verdade nos afasta da nossa humanidade, da nossa vulnerabilidade, da nossa imperfeição, que é de fato o que nos conecta, né. Tem uma frase que fala: "A perfeição atrai, mas a imperfeição conecta". conecta. Então é maravilhoso a gente poder se libertar disso. E eu acho que não é uma coisa que só você sentia, Júlia, eu acho que toda a nossa geração, grande parte da É, nossa acho que grande geração, parte. tem esse sentimento de: "Ah, eu tenho, não posso Não, tem errar, eu quase tenho que uma fazer tudo energia certo". competitiva, né, tipo, e a gente tem que tomar muito cuidado, né, nesses tempos digitais que a gente vive, assim, porque, é é libertador você entender o que funciona pra você. É, e que tá Não tudo bem. dá pra eu Gente, falar zero errei, falhei, tela, entendeu, ok. não dá É, pra você se o exato. Brasil se a gente for olhar pra maioria das mães solo no Brasil, vão chegar em casa e vão ter que fazer comida e vão ter que lavar a roupa e vão ter que limpar a casa. Como que essa mãe talvez a única rede de apoio que ela encontre pra poder fazer isso, Uhum. seja colocar a tela para o filho ali naquele momento. Então como é que a gente chega com tantas É, regras assim? claro. Eu acho assim, a minha visão
Por exemplo, eu também moro no exterior, né, não tenho ajudante, tenho 2 É. filhos. Eu era bem mais rígida com telas. Eu ainda sou, tenho muito controle para tempo de uso. Ah não, Eu com acho que não certeza. é assim: "Ai, não vou dar", né. Depende da idade. Dizem o que que a Associação Americana de Pediatria, assim como a brasileira, sugere que não dê realmente até os Até os 2, 2. por conta de todo o neurodesenvolvimento, Uhum. impacta a fala, impacta muita coisa. Mas o problema é os excessos, né. Tem gente que vai deixar a criança 7 horas na tela, 6 horas na tela, 8 horas. A criança não brinca, não Não, se não, aí a gente exercita. tá falando de outra É, coisa. ela então, hoje em dia também é importante que até quem estiver escutando a gente, põe o filho para fazer as coisas com você. Coloca ele para te ajudar a temperar a salada, coloca ele para colocar a mesa, porque são momentos importantes do dia, em que a criança não só se sente útil, como ela pode estar ali também se conectando, aprendendo, Não, sem sombra conversando, de né. dúvida. Não tô falando no seu caso, agora Aham. eu tô falando que eu sei que tem muita gente Não, que e o não exemplo que que eu não dei é faz zero o isso, meu né. caso, né, Uhum. também, zero o meu caso, tipo, não, inclusive eu pude segurar a tela até quase 3 anos, porque, Sim, tenho o você levou. privilégio de ter ajuda Sim, também, sim. sozinha não conseguiria. Mas Mas o que eu tô querendo dizer é que é importante ter o conhecimento, mas não soltá-lo não virar como uma escrava dele. não virar É. escrava dele, porque talvez, a gente teve um depoimento lá no Mil e Uma de Mamãe que se emociona falando sobre o nosso episódio de telas, eu fiquei super culpada, porque ela fala lá que ela tem 5 filhos, e foi pro ar agora há pouco, e sei lá, o mais velho dela acabou, tendo muito tempo de tela, mas ela era sozinha com os 5, e numa determinada fase não tinha como aquilo não enfim, ela conta a história dela e o quanto Impactou o ela menino. impactou. Sim. Mas aí era o que ela pôde dar, entendeu? O que eu tô querendo dizer é isso, é não ser escrava e Sim, também se perdoar e procurar saídas, é isso, tipo, trazer a com criança certeza. junto É, pra eu fazer as eu tô coisas. sentindo agora uma maior dificuldade com as telas, porque meus filhos estão virando já pré-adolescente, 10 e 11, já não é mais aquela Já tem criancinha argumento pra pra tudo. Falo: "Gente, eu não tô pronta, agora eu tenho que estudar essa fase", porque, assim, eu tô começando a ficar com meu cabelo em pé, sério. juro, juro, gente. Aliás, quem tiver aí muitas dicas sobre adolescente, já começa a me mandar, porque olha, eu Você ouviu o episódio do Municipal? Já, do Mil e não, Uma, o ainda episódio não. 100? Nossa, a juíza trouxe muitas É? informações Ah, eu preciso bizarras, assistir. que você vai ficar a gente fica de cabelo em pé, Ah, então, apavorado. é isso que eu tenho medo, porque, assim, eu já vejo muita coisa no meu meio, né, do meu trabalho e tudo. Então, graças a Deus, assim, eu sou muito próxima dos meus filhos, a gente tem uma relação incrível, mas esse negócio de tela, eu falava que eu não ia dar celular para meus filhos até eles terem uns 13 anos, 14. O Uhum. que aconteceu? Meu filho vai fazer 12 agora em março, e ele falou: "Mamãe, eu sou o único da minha sala que não tem celular. Eu sou o único da minha sala que não tá no grupo dos amigos da escola". Aí aquilo me foi uma facada no meu peito, porque eu falei: "Gente, coitado, olha que rejeição". As crianças tudo fazendo Exclusão, né. mas é como ele se sentia, Sim. né, excluído e rejeitado, tipo, não que ele foi, mas é como ele se Aham. sente. Então aquilo era uma dor real pra ele. O que Aí que você eu fez? parei pra conversar com o pai, falar nós 2 a gente não queria dar, e a gente resolveu flexibilizar, dar um celular, apenas com os apps que a gente achava ok, por tempo limitado, com controle parental e tal, e ele tá felicíssimo, entendeu. Tá lá com os amigos, agora marca de ir pra casa de um amigo, outro amigo vem aqui em casa, então assim, abriu um mundo novo pra ele de relacionamento, e que tirou ele de um isolamento. Por quê? Porque hoje o mundo moderno é assim que funciona. Então, você vê que é importante isso que eu estava te falando, né, Do da gente equilíbrio. aprender a flexibilizar, botar na balança, e o que antes pra mim era uma regra, não vou dar celular, eu tive que parar e ver: "Espera aí, nesse momento ele está sendo prejudicado, inclusive a saúde mental", porque ele começou a ficar triste, se sentir que na escola ninguém gostava dele, e não era isso. Ele estava fora de um ambiente onde todas as outras crianças estavam Uhum. inseridas. Então, é importante a gente ir revendo os nossos conceitos, e botando na balança, até um filho não é igual ao outro, às vezes o que vai dar certo para um não vai dar para outro, né. Exatamente, é. Então, eu fico feliz quando eu escuto que as pessoas estão aprendendo a sair desse controle, porque eu também já fui essa nerd controladora. E ser humano é E isso, a a gente gente só vai errar. perde, né, a gente É. só perde. Hoje, o meu marido segue acordando às 10 da manhã e eu sigo hoje agora acordo às 7, às vezes 8, não é mais às 5, mas eu nem vejo a manhã passar. E é muito louca a Você diferença. parou de esperar que ele acorde no seu horário, Não, né. eu ressignifiquei que não era sobre ele estar me rejeitando, ele não acordar, ou sobre ele estar rejeitando a minha filha, ele não acordar, ou ele tá rejeitando nós 2 juntas ao mesmo tempo.
Não, ele é um cara que ele é assim, ele acorda, tipo, se aquilo fosse muito importante pra mim, eu ia negociar, mas, né, eu ia chegar nele e puxar essa conversa, mas eu fui entendendo que era um buraco meu, que eu precisava entender e ele estava em outros lugares ali, e refletia nessa manhã com ela. Então, De nesse repente momento, no também, momento desse despertar em que eu acordo com ela ali, naquela primeira noite de conchinha, e tem uma manhã maravilhosa com sensação de ter dormido 10 anos, uma noite inteira até às 7 da manhã, eu olho pra ela, eu juro, parecia uma mágica, eu não sei te um novo explicar. portal que se abriu. Tipo, um renascimento mesmo Aham. pra uma fase nova da minha vida com ela e da minha conexão com ela. E aqueles dias foram muito especiais. E o comportamento dela mudou depois disso? Hum. Você percebe, assim, que ela ficou mais próxima, mais calma? Porque normalmente quando a gente mãe tá mais disponível, quando a gente começa a ficar calma, a Não, eu criança sente comecei, imediatamente, né. quer dizer, mas eu demorei pra perceber isso, né, Uhum. hoje eu vejo com clareza, mas é um processinho que ia indo, eu falei ainda meio que com medo do tipo voltar e falar: "Nossa, Será que eu fiz certo, vamos né? fazer a cama compartilhada na vida", né, e implantando essas mudanças. Tipo, eu vou dar essa relaxada e tentar, e não é que do dia pra noite: "Ah, vou relaxar e vou relaxar", não, tanto que ela seguiu sem pular soneca até os 3 anos, mas também Né. entrou uma rotina que isso acontecia fácil, também não era muito difícil fazer com que aquilo acontecesse, ela também estava super acostumada com a rotininha dela, até hoje ela faz a soneca, mas os primeiros momentos pra você flexibilizar coisas que já estavam cristalizadas, é difícil, né, é desconfortável, aí você vai indo aos poucos e tal. E aí depois quando eu olhei pra trás, sem sombra de dúvida, quanto da minha angústia, da minha frustração de estar querendo ter o controle e de não ter o Tirou a controle. leveza da maternidade, né. Não, e talvez até, por exemplo, às vezes ela despertava e demorava muito nas madrugadas a voltar a dormir. Quanto não era também dessa angústia de estar lá, hoje em dia, se ela acorda à noite, tipo, ela desfraldou, tem um mês e pouco que ela desfraldou. Cada vez que ela chega, ela acorda e vem pra minha cama, então ela já chega, ela acorda na hora que ela quer fazer xixi, então a partir da 1 da manhã a qualquer momento, meia-noite, 1 da manhã a qualquer momento. E aí ela vem para o meu quarto, às vezes é 5 da manhã, às vezes é 3 da manhã, às vezes 1. Aí ela chega no meu quarto, vai fazer xixizinho, mas quando ela chega eu acordo, mas assim, é uma explosão de coisa boa que eu sinto, assim, é muito bizarro, você não tem E ela noção. deita lá com você. Aí muitas vezes eu faço muito xixi à noite, né, eu vou com ela e já agarro e venho e é um cheiro no cangote, na hora a gente desperta juntas, não existe mais isso de ficar, 1 hora até dormir e tal. Então o quanto também, né, nas dificuldades do processo, elas não vieram também fruto da minha angústia, fruto do meu desejo de controle e da minha frustração de não conseguir controlar, né. É uma evolução, né. Ai, todos os dias, né, Meu primeiro todos os livro dias. se chama Pais que Evoluem, que é esse aqui, Pais que Evoluem. Para quem não leu ainda, leia, porque é sobre isso, o quanto a gente precisa olhar para nós e ir reaprendendo, né, a viver, a se transformar. E eu acho que a gente se torna mulheres tão melhores, não é, depois da Nossa, maternidade? sem dúvida. Porque aquela coisa de ficar girando em volta do próprio umbigo, achando que a gente sabe tudo. Não, a gente não E sabe se quase acolher, nada, na né, se verdade. É. perdoar e se aceitar. Os filhos trazem essa oportunidade de aprendizado, evolução, que é muito difícil aprender de alguma outra forma que não Nossa. seja nesse lugar de ter que se doar completamente para que essa vida consiga existir, né, e isso é maravilhoso. E também desafiador, porque vai chegar um momento que você tem que separar quem sou eu, quem é a minha filha, quem é a Júlia mulher, quem é a Júlia mãe, né. Uhum, E uhum. eu acho que é nesse momento que a gente fala: "Uau, existe uma vida sim, e muito boa após a maternidade", né, Júlia, que eu acho que é um lugar que a gente fica preso um tempo, meio perdida, né. Nossa, mas quando reencontra, É maravilhoso, né. não é uma loucura? É um lugar de você fica completa, né. Ai, não sei, mas me trouxe uma força, nossa, o que eu prosperei, assim, o que coisas que eu criei, que eu conquistei, que eu depois dela, depois de eu ter passado por todo esse processo, né, toda essa Sim. avalanche, recuperado, tomado ar, fôlego, tudo, e me perdoado mesmo de ter feito do jeito que eu consegui fazer e agora, vamos lá, Ó, o que que é a partir de agora e hoje não desperdiçar mais nem meio segundo com ela, mesmo nos dias que eu tô cagada,
Tipo, assim, hoje eu tô num lugar, assim, muito encaixado na minha maternidade, sabe, assim, muito. E isso me trouxe Até a uma próxima fase força. chegar. Não, não, não dizendo que eu não Não, tenho não, não, eu falo desafios. assim, é legal a gente entender isso, né, que nós vamos sempre ter que ficar aprendendo, né. Eu percebi Com isso, tipo, eu certeza. cheguei nesse lugar de falar: "Uau, que incrível ser mãe, nossa, que legal, as coisas agora entraram no lugar", né. Até os nossos filhos crescerem e vir um novo desafio que vai mexer de novo em outras camadas que a gente não conhecia. Mas quando eu tô falando encaixada, não é sobre não ter desafio, porque Ah, isso eu tá, tenho você continua todos os tendo. dias. Aham, Claro, sim. não conhece a Cora, né? Vou te apresentar a Cora. Não, a minha filha, ela é desafiadora, ela Uhum. e a maternidade pra sempre é isso, Sim, sempre. uma fase depois da outra, a gente É, não, o brinca. que eu quis dizer é assim, esses desafios, a gente vai se encaixando, mas, nossa, vai mudando de fase e Mas você vai se reencontrando, né. mas o do tá encaixada é de estar inteira para enfrentar o desafio e enxergar o que as suas limitações e tudo bem, É maravilhoso. e tá E inteira tudo para bem você poder errar, lidar né. bem. Quando você não tá encaixada, tipo, o choro da sua filha, ele pode te desestabilizar profundamente, por É exemplo. verdade. O encaixado é de você tá apropriada do próprio corpo, assim, porque passei um tempo que eu não estava, entendeu? Encaixada nesse lugar, não dizendo que eu entendi tudo, não, todos os dias eu vejo que eu não entendi nada, que eu tenho um monte de coisa pra aprender, É um até a processo próxima eterno de fase, aprendizado. É. mas o encaixado é nesse lugar de, De aceitar putz, que não tá no ai, controle, que e as de me coisas vão dar achar uma mãe errado. muito foda. Aham. Hoje eu já tenho muita consciência de que eu faço o melhor que eu posso, inclusive quando eu erro, e que eu vou E se acolher, errar, né, e em que eu vez de se vou chicotear. errar. É, não, e que tá tudo bem, eu já sei muito as minhas limitações, eu trabalho elas e eu convivo com elas É, eu acho que o melhor bem. lugar que a gente pode estar como mãe é esse de soltar o chicote, né. Porque no começo é assim: "Ah, errei", É. chicoteada. Depois não, você fala: "Gente, tá tudo bem, errei, vamos fazer de Hum. novo? A gente acerta da próxima", né, e Não, e assim não vamos. sofre tanto, né, com o que dá errado também, e tipo, amanhã começa de novo e a gente tenta de Exatamente. novo. E eu acho que essa coisa do encaixado, ele vem num lugar de saúde mental mesmo, né, não é sobre o desafio da maternidade em si, são os desafios Que a gente com a internos gente mesmo. próprios da gente mesmo, É. né, e como, eh, é nítido, né, neste momento ali que eu brinquei, né, do despertar em que eu vou me encaixando, tem um processo e eu me encaixo, o quanto as crises de choro eternas e birra e coisa que acontecem, a Júlia ali desencaixada, como ela olhava para aquilo e como aquilo Acabava, desmoronava acabava tudo. e a Júlia de hoje, né, depois de ter Uhum. aprendido várias coisas e passado por várias coisas, ainda faltam muitas, mas assim, que voltou pra terapia, que foi se cuidar emocionalmente mesmo, pra poder cuidar de uma outra pessoa. Hoje em dia eu olho e falo: "Ai, ela tem 3 anos, ó, ela vai ficar gritando aí até ela conseguir o que ela quer, ela não vai conseguir, então ela vai ficar gritando aí uns 10 minutos", sabe assim? Então é meio tipo, é um jeito de olhar Diferente. que é sobre a gente, É, né, é exato. sobre o quanto eu tô bem, né, pra poder Cumprindo o existir seu como papel. adulto É, nesse cenário. maravilhoso. E quanto várias vezes eu era outra criança de sentar no chão e chorar com ela ali, porque eu não era E capaz que de bom fazer que a gente teve a diferente. oportunidade de aprender a fazer Nossa, diferente, enquanto nossos filhos são pequenos, né. A gente tá chegando agora ao final de mais um ai gente, passou episódio, muito rápido. muito rápido. Mas antes de a gente terminar, Júlia, eu queria te perguntar, a gente tem aqui o baú da infância, que é o nosso ritual de encerramento de todos os Vou pegar, episódios, né. e eu queria saber se tem algum acontecimento teve algum acontecimento na sua infância que te trouxe uma memória positiva, seja algo que aconteceu com seu pai, com sua mãe, com sua avó, algo de positivo que você carrega até hoje com você e que toca a sua vida, que inspirou a sua vida? Uma memória carinhosa, que eu tenho, assim, e que ela volta pra mim quase todas as noites quando eu vou botar a minha filha dormir, eu só conheci a minha avó paterna, minha avó Alice, né, minha avó materna, eu não tive a oportunidade de conhecer. E eu fui muito ligada à minha avó Alice, muito, muito.
E quando fui pro Rio de Janeiro, minha família é de lá, né, mas meus pais vieram pra São Paulo, então eu ficava muitos dias, assim, ficava tarde na casa da minha avó, e ela me fazia uns nuggets, que ela chamava de nuggete, Aham. e eu deitava no sofá pra comer o nuggete, e levantava minha blusa, assim, pra ela me coçar com a unha. E não sei em que momento isso se passou pra minha filha, e virou a coquinha no sovaco, que ela faz igualzinho, ela levanta a blusa assim, ó, e taca o Você se braço pra sentia trás e amada ela nessa hora, né? faz: "Coquinha no sovaco mamãe, coquinha no Você sovaco". se sentia amada quando a vovó fazia isso? Ah, com a minha avó eu senti amada do primeiro segundo até o último, Não, e né, você vê que então foi tão incrível que você passou para a próxima geração, né? sem querer. Eu só fui perceber um dia fazendo ela dormir porque você faz uma vez, você faz outra, aí quando a criança começa você faz sem perceber, né. Aí quando ela começa a pedir, eu falo: "Nossa, virou uma coisa igual era É com o a minha momento que ela avó". vai se sentir amada pela mamãe também, É, né? como por exemplo a massaginha na perna, que a minha mãe eu tinha muito aquela dorzinha de crescimento na perna, né. Uhum. Então eu tenho poucas memórias da infância, mas eu lembro de muitas e muitas noites a minha mãe eu com muita essa dorzinha na perna e a minha mãe lá até eu pegar no Escreve sono. essa da cosquinha pra gente colocar aqui no Vou baú. falar coquinha e vou fazer a coquinha da minha avó e a massaginha da minha mãe então. Que delícia. E esses momentos eles persistem, né, ao longo da vida. Quando você lembra, ele te traz como um bem-estar, como se você estivesse revivendo. Obrigada, Júlia. Ai, eu que Foi um prazer te receber agradeço, eu aqui. amei. Eu também. Só jogar? Só jogar, o baú da infância. Obrigada, amor. Eu que agradeço, até a Até a próxima. próxima e vamos Vida encerrar. longa esse podcast Obrigada, maravilhoso, eu amei a obrigada. notícia. Obrigada, querida. E aqui a gente encerra mais um episódio do podcast A Infância Explica. E sempre se lembre que o que acontece na infância não fica na infância. E se você assistiu até aqui, já deixa o seu like, o seu comentário e siga o canal. Até a próxima.